Eu acho que eu vou dar uma sequência rapidinho, já que eu tô aqui no embalo de gravar essa noite, enquanto carrega um vídeo no YouTube. Eu vou dar só mais uma sequência depois do rancho. O rancho eu trabalhei então, dali do rancho foi que eu conheci algumas pessoas, como eu falei, Jane Duboc, porque o Gabriel, ele tinha o grupo de baile e tinha um estúdio, ele construiu um estúdio nessa época e algumas pessoas gravarem lá. Então, eu conheci Jane Duboc, acabei fazendo uma amizade com ela porque ela era muito amiga de Sérgio Sá, e eu era muito amiga de Sérgio Sá de São Paulo. Eu trabalhei com Sérgio Sá há muitos anos, muito tempo. Temos uma música junto, uma parceria, que ele gravou no disco dele. O Sérgio Sá que eu estou falando é compositor, né, cantor, compositor, tecladista. Só para localizar, o Sérgio Sá, que fez dentre tantas músicas lindas, ele fez Onde é que foi parar aquela menina que me ligava quase toda noite? Do Fábio Júnior, né? Então vem, completa agora o teu feitiço. Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso. Aliás, abri um parêntese aqui para falar sobre essa música. Nós trabalhávamos juntos nessa época e o Sérgio Sá me contou que ele falou: Liliane, você não acredita? Eu fiz essa música, porque essa música estourou, foi um sucesso até hoje, né? Mas quando estourou essa música, na época, ele falou: Liliane, você não acredita? Eu peguei a ponte aérea em São Paulo, essa música me veio quando o avião ia sair. Eu terminei a música antes de chegar no Rio de Janeiro. Ele falou: eu fiz uma música na ponte aérea, literalmente. O Sérgio Sá falou, ele falou: eu fiz a música inteira na ponte aérea. Então, nessa época eu fiquei muito amiga da Jane, porque Jane também era muito amiga do Sérgio Sá, e conversando lá, entre uma coisa e outra, ela falou: você é amiga do Sérgio? Eu falei: eu sou. Eu fiz uma música com ele assim também, trabalhei em São Paulo com ele. Ela falou: meu Deus, essa música que eu fiz com o Sérgio chama Índios, Crianças e Bêbados, a letra é minha e música do Sérgio. E ela adorava essa música, então a gente acabou se conhecendo e ficando amiga nessa época. E ela me chamava para fazer alguns vocais, e eu comecei a trabalhar em estúdio com ela. E Jane Duboc, da época que eu acho que ela nasceu fera, mas da época que eu a conheci, ela já era feríssima. Como canta aquela mulher, meu Deus! Ela fazia uns arranjos de vocais cabulosos, ela fazia cada coisa. E eu aprendi um pouco que eu sei. Aprendi nessa época com Kleberson, do Roupa Nova, e com ela também. Comecei a gravar bastante daí. Mas eu vou contar só, estender um pouquinho essa história, porque depois do rancho, eu comecei a trabalhar à noite no Rio de Janeiro. Aí é que eu não parei mais mesmo, foi de um bar para o outro. Nossa, eu trabalhei muito no Rio de Janeiro. O primeiro lugar que eu trabalhei no Rio de Janeiro chamava... Eu trabalhei um pouco antes, no 21 também, eu trabalhava com a Rosana. Sabe a Rosana? Como uma deusa você me mantém. A Rosana tinha a mania de dizer que eu era linda. Não, você precisa cantar em televisão, você é linda, você é linda. A Rosana falava. Eu trabalhava com a Rosana no 21, mas trabalhava eu cantando um intervalo, e eu fazendo um horário e Rosana fazendo outro. Eu trabalhei um tempinho no 21, mas depois que eu trabalhei mesmo, foi no Clube 1, que era ali no Leblon. E ali no Clube 1, que eu comecei a trabalhar, que foi o seguinte: por causa dos festivais, eu conheci uma menina chamada Fátima Regina, que é uma excelente cantora e que é minha amiga ainda, mas faz muitos anos que eu não a vejo. Há pouco tempo nós conversamos pelo Facebook. Conheci em Presidente Prudente, num festival onde também conheci Celso Viáfora, que se tornou grande amigo meu também. Conheci Fátima Regina. Fátima Regina me deu o contato dela do Rio de Janeiro. E então eu estou olhando para outro lugar, mas tem que olhar para a câmera, né? É que a luz está bem direto aqui, incomoda.
A Fátima Regina, na época do Festival de Presidente Prudente, que fazia um tempinho antes de eu morar no Rio de Janeiro, ela tinha me dado o contato dela do Rio. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu falei, bom, já que eu tô aqui no Rio de Janeiro, vou procurar a Fátima, né? Aí procurei a Fátima, a gente ficou amiga, ela falou, você não quer trabalhar à noite? E me indicou lá, ela falou, eu trabalho lá no Clube 1. E me indicou o Clube 1 e nós fomos. No Clube 1, depois, nessa época, dali um tempinho entrou a Zélia também, a Zélia Duncan. Na época, para mim, Zélia Cristina até hoje, mas é Zélia Duncan, já acostumou já. Então fazia um horário, fazia a Zélia, fazia um horário eu e fazia um horário a Fátima. Trabalhei com Zélia depois também, acho que fui até eu que chamei ela, porque eu trabalhei com Bebeto uma época, e Bebeto fazia muito show. Eu trabalhava com a Arícia, que era uma outra cantora maravilhosa, e uma época a Arícia não estava, fomos fazer uma temporada num teatro muito famoso lá no centro da cidade. Como é que chama aquele teatro, meu Deus? Carlos Gomes, é isso? Eu sei que Bebeto não era de teatro, sabe? Bebeto era muito de periferia, de cantar na periferia, o público dele era muito lá do norte do Rio de Janeiro, enfim. O Bebeto não era muito da Zona Sul, apesar que eu amava Bebeto, gostava muito do trabalho dele. Mas ele ia fazer essa temporada no Carlos Gomes, acho que era Carlos Gomes o nome, e eu chamei a Zélia para fazer essa temporada comigo. Então ficou eu e Zélia fazendo vocal, mas nos intervalos, depois que terminou a temporada, a gente continuou trabalhando à noite. Então fazia lá no Clube 1, fazia um horário, fazia eu, outro horário fazia a Zélia e outro horário fazia a Fátima. Nesse lugar no Clube 1 eu fiquei uns 2 ou 3 anos. Foi aí que eu conheci o pai do meu filho. Depois eu fui, quando eu estava grávida já, eu briguei com o pai do meu filho, enfim, uma outra história. E eu saí do Clube 1 e fui trabalhar como é que chamava lá? No Buffalo Grill. No Buffalo Grill, quem era a promoter lá do Buffalo Grill era o David Brasil. O David, você ria do começo ao fim, a noite inteira com ele. O David era a figura, ainda é a figura, né? Faz muito tempo que eu não o vejo, mas ele era promoter. Eu lembro quando ele não era Brasil ainda, ele perguntava pra gente, eu preciso arrumar o nome artístico, é David não sei o que ou David Brasil. E aí depois ele... Gente, mas ele era tão engraçado, ele era uma figura tão alto astral. Ele trabalhava lá no Buffalo Grill, onde eu fui trabalhar depois. Eu trabalhei no Buffalo Grill até ter o meu filho. Depois eu fiquei uns 2 meses em casa, amamentando. Depois eu voltei lá para o Buffalo Grill. Lá no Buffalo Grill eu conheci o Jotan também, que é um excelente violonista e cantor excelente. Cantamos junto muitas vezes também. E daí depois do Buffalo, foi para outro lugar, enfim. Daí é que eu acho que eu não parei mais mesmo de cantar, de fazer outras coisas, de trabalhar em outros lugares. Trabalhei numa época também com Zélia no centro da cidade. A Fátima Regina também trabalhava lá. Muitos cantores da noite trabalhavam nesse estúdio. Era um estúdio de jingle durante o dia, lá na Cinelândia. E a gente gravou muito jingle e era muito interessante, porque nessa época eu tinha um sotaque muito ainda paulista, sabe? Eu falava porta, essas coisas. Então, que eu adoro esse sotaque, eu sou apaixonada. Quem fala assim, eu fico já derretendo, adoro. Eu acho muito charmoso. Mas para cantar e para jingle, principalmente, não dá. Eu lembro que o cara, uma vez que eu comecei a cantar, porque lá o jingle era assim, gente, a gente trabalhava a toque de caixa.
era muito rápido, era muito trabalho que tinha. Então eles falavam, o cliente mandou, isso, a gente aprendia o jingle em 10 minutos, saía gravando, gravava o jingle o dia inteiro. A gente não gravava, a gente não ganhava por jingle. A gente era contratada do estúdio, só que a gente tinha que trabalhar o dia inteiro, então era muito rápido. E eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar no estúdio, no Rio de Janeiro, nesse estúdio de jingle, ele sei lá, era uma meia dúzia de pessoas cantando, depois a gente dobrava as vozes. E eu lembro que o produtor parou e falou assim, escuta, quem é que chegou de Viçosa ontem? Nunca mais esqueci disso. Quem é que chegou de Viçosa ontem? Porque todo mundo falando o R, carioca, e eu falando porta, né? Então ele falou, olha, não dá para cantar assim porque fica muito puxado, as vozes aparecem muito esse R todo mundo junto aparece muito, tem que dar um jeito. Eu sei que é difícil, sabe? Você que é de São Paulo, eu ainda do interior, né? Então foi difícil de acostumar. Mas então nesse estúdio trabalhava a Zélia, trabalhava quem mais? Tinha uma grande cantora também. Tinha a Rita, nossa, tinha tanta gente que trabalhava, todo mundo da noite, porque quando não trabalhava, a gente era todo mundo amigo, porque quando não trabalhava numa casa noturna, trabalhava em outra, no Chico's Bar, então era todo mundo amigo da noite, né? E daí depois de jingle, baile, aí as composições eu não sei como é que foram aparecendo, porque eu tive muitas músicas em novela, porque também não era eu que apresentava as músicas, era produtor, era gente que mostrava a música para não sei quem, e ia parar na novela, não era eu necessariamente que trabalhava a música. Então daí que eu tive música que eu mesma cantei, Sonho Blue, que foi música da protagonista, né, Cristiane Torlone, que era da Gata Comeu. Tive músicas em outras novelas também, eu cantando, e foi bastante divertido. Depois, no outro vídeo, uma outra hora, eu conto da Zélia, que a Zélia morava em Niterói, na casa da vozinha dela, morava com a avó dela, das nossas noitadas pelo Rio de Janeiro, das vezes que eu ia na casa dela, que eu dormia lá. E o vídeo já vai acabar. Estou com pouco tempo aqui. Um beijo então, uma outra hora, um outro dia, que eu estou cansada de segurar isso aqui, eu termino. Beijo, beijo. Tchau, tchau.